Olá, meu nome é Daniel e eu faço parte do marketing do Grupo Primícias. Abril ganhou destaque aqui no Grupo Primícias por trazer um tema muito importante, o autismo. Abril Azul tem como objetivo levar a informação à população em relação ao autismo, a fim de reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno. E para isso nós convidamos a nossa especialista, Bartira Ribeiro de Castro, psicanalista, coordenadora do projeto Pipa e Rabiola em Vitória e Teixeira de Freitas, na Bahia, para conversarmos um pouco sobre este assunto. Bartira, muito obrigado, seja bem-vinda. Quero que você fique muito à vontade nessa conversa hoje com a gente, de um tema muito importante, onde a gente vai aflige ou atinge, não sei nem o termo correto para se dizer, e a gente quer aprender com você, como falar, como se comunicar tanto com as pessoas que vivenciam isso, famílias, e a gente como sociedade. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. É um tema que me é muito caro, é um tema que eu venho pesquisando junto com um grupo já de quase 40, hoje em dia quase 40 pesquisadores no Brasil. É um tema que é muito importante para mim, durante anos venho me dedicando a ele. Então é um prazer poder trazer informações e trocar coisas com vocês, perguntas e respostas, curiosidades. E Bartira, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco do projeto Pipa e Rabiola. O Pipa e Rabiola, na verdade, é um programa, né? É um programa de investigação psicanalítica do autismo. Isso forma a Pipa, né? E a gente sempre leva isso um pouco de brincadeira, e rabiola, porque nenhuma pipa fica no ar sem rabiola. Então, nasceu um pouco de um brinquedo infantil também, né? Então, se faz tem todo um apelo à delicadeza mesmo, né? Do que é para nós o tema do autismo e algo vinculado à infância e tal. O Pipa e Rabiola está fazendo 10 anos esse ano, nasceu de um interesse. Eu já pesquisava autismo, desde o ano 2000, que eu venho trabalhando psicose infantil e tal. Então eu já vinha estudando autismo e até que uma amiga me propôs que a gente fizesse um programa de estudo formalizado. Eu falei, então bora. Então a gente faz parte de uma OCIP, que a gente está se desvinculando agora para poder fazer uma associação Pipa e Rabiola. Para comemorar os 10 anos, a gente vai ganhar novos ares, né, sendo uma associação independente. A gente tem clube do livro, para formação de profissionais, tanto psicólogos, interessados médicos, professores, pais de autistas. A gente tem um clube do livro já há 8 anos. Então, com isso a gente vai lendo autobiografias de autistas, biografias de pais de autistas. Essa é a maior fonte de elementos de pesquisa para nós, que são as biografias, porque aí são os sujeitos falando, né? E toda a orientação que nós temos da Associação Mundial de Psicanálise, a orientação lacaniana de estudo de autismo. Muitas pessoas perguntam o que tem psicanálise a ver com autismo, que é sempre um certo dilema esse debate, não é muito comum, mas a gente considera que a psicanálise é uma das formas de tratar o autismo. Não é a única, nem é a que vai ter a resposta absoluta. Mas a psicanálise precisa estar incluída entre as possibilidades de tratamento do autismo. Isso é uma coisa assim que por isso eu agradeci pelo convite, porque é uma oportunidade da gente falar disso. É muito dito que autismo se trata com neurologista, com medicamento, com terapias cognitivo-comportamentais. Eu boto uma interrogação sobre isso, né? Porque a psicanálise precisa estar incluída no leque de possibilidades de tratamento. Porque apenas a psicanálise, nesse sentido do tratamento, oferece uma escuta ao autismo. Mas como se o menino não fala? Sim, ele está na linguagem, de alguma forma. Ele pode não falar. Então são muitas as biografias que falam de autismo, biografias, eles escrevem jovens e crianças que nunca falaram. A gente tem o exemplo do Birger Selim, que só falou uma frase durante a vida inteira. Ele já é um adulto, durante a vida inteira falou uma frase: me dá minha bola, quando era criança. O pai dele brincando com ele, e ele lá sem falar com ninguém, mas o pai dele brincando, o pai dele tira a bola dele brincando, e ele fala: me dá minha bola.
a frase constituída absolutamente correta. Ele já é adulto, com todas as questões autistas, né, assim, do autismo, da estrutura autística, e ele diz que até os 6 anos ele já tinha lido todas as enciclopédias da casa. Ele se alfabetizou. Ele é autodidata. Autodidata, ele se auto-alfabetizou. Então, assim, quando a gente imagina que ali dentro daquela figura ali tem um sujeito que está apartado do mundo, isso é só uma fantasia nossa que está do lado de fora. Ele está absolutamente ligado no mundo. E quando a gente fala, Bartira, porque autismo vem à tona, né, nos últimos anos principalmente, mas existem alguns estudos, igual a gente estava conversando anteriormente, né? O termo transtorno do espectro autista é um termo correto de se dizer? Veja bem, tem toda uma história até a gente chegar no TEA, transtorno do espectro autista. Até pode chamar transtorno do espectro autista, vai ser nome e sobrenome, né? O que a gente considera, isso é uma coisa muito importante da gente deixar muito claro, logo para a gente poder se entender. A forma da psicanálise de diagnostismo é uma, da neurologia é outra, da psiquiatria é outra, entendeu? Da psicologia é outra. Então, o que é autismo para a psicanálise pode não ser autismo para a neurologia e vice-versa, entendeu? Então, sempre que eu falar alguma coisa, eu estou falando a partir do saber psicanalítico. Então, para nós, não existe transtorno do espectro autista, porque esse é um diagnóstico dado pela neurologia, aliás, sobretudo pelo DSM. Entende? Assim, isso é um diagnóstico que engloba muitos diagnósticos dentro dele. Então, assim, aumentou muito o diagnóstico. A pergunta base da pesquisa do Pipe Rabiola é se existe uma epidemia de autismo ou uma epidemia de diagnóstico de autismo. 10 anos depois que a gente formalizou essa pergunta, a gente tende a responder que ambos. Porque o DSM abriu tanto o leque de fenômenos que podem ser tratados ou diagnosticados como autismo, que aumenta a quantidade de diagnósticos de autismo. Hoje em dia, qualquer esquisitice, qualquer estranheza, qualquer comportamento estranho pode ser lido como autismo, pela neurologia, pela psiquiatria ou pela psicologia comportamental, porque para nós esse não é o parâmetro diagnóstico, entende? Então, para nós existe uma estrutura autística. Como existe a psicose, como existe a neurose, como existe a perversão, existe uma quarta estrutura chamada autismo. Então isso para nós são elementos articulados da linguagem, de toda uma gama de elementos que a gente elenca como fundamentais para fazer um diagnóstico diferencial entre autismo, psicose, neurose, perversão e dentro dessas variantes, né, a inibição, uma neurose obsessiva. Então, é um diagnóstico muito mais fino. Então, quando você me pergunta sobre TEA, é o nome que a gente conhece mais popularmente, mas que, para a psicanálise, ele não responde. Já são muitos os casos em que as crianças chegam com o comportamento de um autismo e não é um autismo. Porque, para nós, o autismo não é uma doença, não é um déficit, não é um defeito. O autismo é o quê? É um modo de estar no mundo. Ele não tem cura porque ele não é uma doença. Ele não precisa de medicação porque ele não é uma doença. Uma forma que faz uma recusa muito importante em relação ao mundo, muito rudimentar, muito precoce. Para nós não é genético, e a própria genética já diz isso. Ela não descobriu nada ainda. A neurologia considera alguns déficits que ela associa ao autismo, mas ela não bate o martelo. A psiquiatria trabalha com transtornos. Então, dentro do transtorno, ela acabou com os limites da nosologia, o que balizava uma psicose, um autismo, hoje em dia não baliza mais. Antes, um debate importante era se o autismo era um tipo de esquizofrenia infantil, que é um refinamento diagnóstico, que a psiquiatria participava desse debate de uma forma extremamente rica. Com o avanço do DSM, com essas coisas que se tornam absolutamente amplas e todas baseadas em comportamento, o debate fino de estrutura desapareceu. Tá bom, o debate desapareceu, as pessoas continuam tendo estruturas psíquicas. E você falou, principalmente ligada ao público infantil, né, que existe cada estudo, né, cada área vê o autismo de uma maneira.
Mas se a gente fosse englobar ou falar de uma forma geral, né? Principalmente para famílias que lidam com crianças que recebem um diagnóstico autista. Mas antes de receber esse diagnóstico, na sua experiência profissional, né, que você acompanha e estuda há muitos anos, quais poderiam ser as principais características de vivência que essas crianças mostram? Então, essa é uma pergunta espinhosíssima, porque a forma como a gente diagnostica o autismo nunca é pelo que aparece. Isso é comportamento. E comportamento, as estruturas podem ter o mesmo comportamento. A gente nunca faz um diagnóstico por comportamento. A psicanálise, nunca faz. Porque você pode cometer um equívoco diagnóstico importante. E tratar uma criança psicótica como uma criança autista e vice-versa, você não consegue tratá-la. Porque se uma criança é autista, ela tem toda uma possibilidade de avanço na estrutura, porque sim, a gente concorda com a neurologia de que é o espectro. Então a gente tem como tratar para que ela possa avançar no espectro, para que a gente possa oferecer possibilidades dela se ela quiser, se ela se sentir segura, se ela conseguir ceder de alguns elementos importantes da sua própria estrutura e ela avançar no espectro, como a gente vê muitos fazendo. Cravar um diagnóstico, às vezes, é uma ajuda numa linha de tratamento. Então, por isso que é muito mais importante para nós cravar um diagnóstico. E você falou muito do diagnóstico. São duas perguntas, na verdade. Como que funciona o diagnóstico, como ele é feito e se leva até um determinado período, assim, leva 2 meses. Estou dando um exemplo, ou quantos exemplos você tem? Não, para a psicanálise não. Para a psicanálise o diagnóstico é feito sobretudo na relação dele com a linguagem. Aí você pode me perguntar também, mas ele não fala. O fato de uma criança suspender a linguagem não quer dizer que ele seja autista. É um sinal. Mas tem toda uma outra coleção. Nós vamos ter que bater os sinais. Então, tem uma recusa da fala, tem uma recusa da troca de olhar, porque isso tudo são elementos que a gente usa na troca social. A fala, o olhar, a escuta, a ingestão de alimentos, as fezes. São todos elementos que estão na troca social, a gente não tem ideia disso. Mas se a gente pegar as mães de criança pequena, as mães ficam vigiando se fez cocô, quantas vezes, como é que... Não é isso? Isso é troca social. Se mamou, se aceitou mamar, isso é troca social. Porque isso tem a ver com aquele serzinho com o outro. Isso é troca social. Então, é olhar, é voz, é alimento, é o que se ouve. Isso tudo é troca social. Existem alguns casos de crianças inibidas que não falam e não trocam socialmente, se recusam, e não é autismo. Então não adianta a gente ir pelo comportamento, a gente tem que juntar uma série de elementos. Por exemplo, em casos mais graves, a gente não tem relatos de autistas que delirem ou que alucinem. Então essa inclusive foi uma diferença importante quando o DSM resolveu abrir o espectro. A psiquiatria não conseguiu dar conta de fenômenos infantis, sobretudo, que não tivesse fenômenos que eles diziam que eram esquizofrenia, que não diziam respeito, por exemplo, a delírio, alucinação. E aí abriram o espectro para chamando de um fenômeno autista. E a gente chama de estrutura, porque são crianças que não vão evoluir para a psicose, elas vão se manter a vida inteira autistas. Porque não é uma doença, nós não temos que tratar para deixar de ser autista. É para que ele viva melhor no autismo dele. Viver melhor é poder se inserir socialmente de alguma forma, dentro das limitações que ele oferece, como as crianças psicóticas também, como as crianças neuróticas. A gente oferece possibilidades deles estarem no mundo melhor, de uma forma melhor. Mas não que eles tenham que deixar de ser autistas, porque ninguém garante que nós tenhamos uma vida fácil na nossa forma de estar no mundo. A nossa vida também não é fácil. Nós viemos de uma cultura onde o nosso padrão de normal é que os outros também têm que se encaixar, então, parece. Exatamente. Para a psicanálise tem um conceito de normal que eu adoro, né? O normal é um delírio. A normalidade é um delírio. É um delírio, sobretudo, estatístico. A maioria das pessoas está aqui, então isso aqui é o normal. Sim, quem está embaixo, quem está em cima, quem está do lado faz o quê? Batida, você falou muito da questão social. As pessoas autistas, elas têm que conviver na sociedade porque elas são parte da sociedade. Mas a sociedade não enxerga isso de forma fora do normal, né? Que eles são considerados anormais, que é um termo muito feio até de se dizer. Mas como que a gente pode incluir de forma saudável todos os autistas, não importa a idade,
dentro de uma educação infantil, numa educação de ensino superior? Como que a sociedade tem que se comportar e entender as pessoas autistas? Olha, eu tendo sempre a achar, como psicanalista, que todos nós somos anormais, ainda bem. Se a gente estiver aqui dentro dessa faixa de normalidade, deve ser muito chato. Então a gente primeiro precisa, como sociedade, suportar a nossa anormalidade, se é que normalidade existe. Então, para começar, você tocou num tema que me é importantíssimo, que é a inclusão do autismo. Eu trabalho com isso. Eu sempre digo que inclusão é para quem se acha naturalmente incluído. O problema da inclusão é para quem se acha naturalmente incluído. Porque não existe ninguém que seja naturalmente incluído. A gente sempre faz um certo esforço para se incluir. Todo mundo que se acha muito naturalmente incluído tem alguma coisa errada com aquele sujeito. Ou ele só está convivendo entre os dele, e aí ele está naturalmente incluído. Então não existe o resto todo da sociedade. Ou ele não tem a menor noção do que acontece fora do seu nicho. Então tanto faz se é autista, se é um cadeirante, se é um psicótico, alguém com alguma coisa diferente do todo, sei lá. Não sei como fala isso. Para mim é tão entranhada a ideia das diferenças que eu não sei nem como é que fala do normal. Mas é tão importante que a gente, como sociedade, consiga avançar para incluir as pessoas dentro delas, sejam elas quem for, que é realmente um exercício nosso, não é dos autistas. Porque quanto mais inserido cada um de nós se sentir, porque é respeitada a diferença, mais fácil é a vida para todo mundo. Tem um exemplo que está num livro chamado Brilhante, é um dos livros mais bonitos que eu já li, cuja mãe não gostava do tratamento que o filho autista estava tendo. E ela percebia que aquele menino esticava fio pela casa, e ela percebia que aquele menino fazia coisas que o tratamento que ele estava tendo não estava bom, e o marido fazia questão do tratamento. Aquelas 40 horas, aquela coisa difícil, né? Normatizante, normalizante, que alguns tratamentos impõem, desqualificando totalmente o saber que os pais têm. Tem que criar, tem protocolo, tem não sei o que a psicanálise é absolutamente contra isso. Essa mãe não gostava desse tipo de tratamento. Negociou com o pai, que gostava. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, ele fica com você até as 5 da tarde. Depois das 5 da tarde ele é meu, pode ser? O pai falou, tudo bem, pode ser. Aí ela pegou esse filho que não trocava uma palavra com eles. Pegou esse filho a partir do primeiro dia das 5 horas da tarde e saiu de carro com esse filho. Ela falou assim, eu preciso dizer alguma coisa para esse meu filho. Ele já tinha uns 4 para 5 anos. Ela falou, eu preciso dizer quem sou eu para o meu filho. Eu preciso mostrar meu mundo para esse filho. Não é possível que ele esteja tão apartado desse mundo que eu não tenha nada a acrescentar para ele. Pegou esse menino e lembrou da infância que ela gostava de ver as estrelas. E leva esse filho estrada fora. Num determinado ponto da estrada, ela para, que era muito importante isso quando ela era criança, olhar as estrelas, e ela para o carro e aquele breu na estrada. E ela fala para esse filho que não falava com ela, vamos olhar as estrelas. Aí o menino salta do carro. E ela apaga todo o carro e mostra as estrelas para ele. Chama ele para olhar o céu. Ela viu o brilho do olhar desse filho, ela estava atenta ao brilho do olhar desse filho, para as estrelas. Ela vai e se deita sobre o capô do carro para olhar as estrelas. Ele vem e se deita ao lado dela. Esse menino não tinha o menor contato com ninguém. Ela percebeu o brilho do olhar e começou a fazer isso todos os dias. E ela começou a ver uma certa troca que começa a acontecer. De olhar, esse menino começa a transitar mais leve dentro de casa, ela começa a ver uma coisa estranha. Vai, então, ele não gostou da estrela, ela vai ao planetário. Quando ela vai ao planetário com ele, esse menino destrambelha a perguntar aos caras do planetário. Ela nunca tinha ouvido a voz do filho. Perguntar coisas. Eu vou sintetizar. O menino com 12 anos já tem doutorado em astronomia. Esse menino saiu do planetário com um convite para fazer curso sobre estrela. Dali ele foi faculdade, ele pulou toda a infância de escola. Ele sabia tudo. Ninguém ali percebia o que aquele menino estava fazendo. Aqueles fios esticados pela casa, ele estava fazendo cálculo. Ela começou a entender por que o menino interessava mais pela caixa de sucrilho que pelo sucrilho. Ele estava aprendendo sobre volume. Ela começou a entender. Ele hoje questiona uma teoria de Einstein. Ele é um dos candidatos ao prêmio Nobel, ele só não tem idade. Era um grande gênio que estava incubado naquele negócio ali. Naquela caixa que estavam fazendo dele um ser de repetição. E não é nada disso. Ele era um menino genial. Tinha um gênio ali dentro. Se chama Brilhante o livro, eu aconselho
os pais a lerem isso. É preciso questionar os especialistas. Você, na minha apresentação, falou especialista. Eu não sou especialista de nada, eu sou só uma estudiosa. Mas é preciso questionar os especialistas que chegam com muitas verdades a respeito daquele sujeito que eles não conhecem. Sempre que nós estamos diante de alguém, um autista, um Daniel, nós não sabemos quem é aquele outro. Então nós não podemos proferir verdades a respeito dele. Então inclusão é isso, é quando você deixa que o outro se apresente. De forma muito rápida, você disse que esse garoto brilhantemente já está no doutorado. Como que é a capacidade que eu vejo que certas pessoas autistas, eles têm, não sei nem se é o termo correto de dizer, mas eles são muito autodidatas em certas áreas. Como que isso funciona? Porque existe também eu adoraria saber, não faço a menor ideia como é que funciona, não sei. Eles estão ali naquele mundo. A grande maravilha que foi a descoberta das autobiografias, que começa com Temple Grandin e com Donna Williams, nos anos 70, que até então a gente olhava aquele menino esquisito, assim, com caixa preta, ninguém falava assim. Tudo que a gente tem antes de ler as autobiografias, antes delas começarem a aparecer, é tudo fantasia da nossa cabeça. A gente olhava daqui para lá como se fosse uma caixa. De repente, quando a gente viu as autobiografias aparecendo, a gente começou a ler, a gente pegou tudo que a gente tinha formulado, a gente como estudioso, né? Pegou tudo, pendurou tudo. Foi uma crise que causou. E começou a escutá-los, aquela caixa fala. É maravilhoso. Cada autobiografia que a gente encontra, a gente se dá conta de um mundo. Então, o próximo clube do livro que a gente vai ter no PIPA é sobre um gênio que está vivo. Ele é jovem, é Daniel Tammet, nascido num dia azul. Ele é um matemático autodidata. Então, assim, ele fala do que é a experiência dele como autista e como que é um autista genial, que está na ponta do espectro. Mas tem autistas canerianos que são muito regredidos, que cortam completamente com o mundo, e cortar completamente com o mundo, às vezes não ter controle de esfíncter. Nós temos a Temple Grandin, ela é uma mulher, uma estudiosa maravilhosa, está viva também, já é uma senhora, que fala que ela não consegue identificar quando é fome. Ela aprendeu que aquele é fome. Tem uma questão diferente com o corpo, o autismo. Então ela acaba aprendendo. E ela é genial, não é uma questão de aprender. Bastilha, você falou 3 pontos muito importantes que eu anotei aqui. Numa das suas falas você disse que uma pessoa autista, um exemplo que você trouxe, ele nasceu num dia azul. O que seria isso? Então, tem que ler o livro dele. Eu vou dar spoiler. Tá bom? Mas um spoilerzinho, mas tem que ler o livro dele que é sensacional. Chama-se Nascido no Dia Azul. A forma como ele distingue números, datas, ele inventou uma forma de distinguir signos, sobretudo números, com cor e forma. Então ele diz que o dia que ele nasceu, o dia não sei quando, de não sei quando, que agora eu não me lembro, era um dia azul. Ele descreve tudo isso, é porque agora não está na minha cabeça, mas esse número com essa forma no dia é azul. Então você pergunta assim, a Páscoa de 2045, quando será? Aí ele faz todo um cálculo, porque ele sabe toda a combinação de formas, e ele vai dizer assim, no dia 10 de abril. Aí você pode ir lá. Porque ele tem toda uma fórmula genial. Então eles desenvolvem. A diferença que a gente precisa entender é que alguns autistas, eles têm uma lida com o mundo e com a linguagem que passa pelos signos, que é diferente da nossa forma de lidar com a linguagem, que passa pelos significantes. Eu não vou me estender nisso porque é uma coisa muito técnica, mas a gente tem que entender que quando a gente passa pela via do signo e fica na via do signo, da mesma forma que isso nos restringe completamente no mundo, porque eles dizem isso nas suas autobiografias, que por eles o dicionário seria uma palavra, um significado, que é diferente de você dizer assim, nossa, que jardim florido. Nossa, mas essa moça é uma flor. Porque uma metonímia e uma metáfora não são compreensíveis para eles. O jardim florido, sim, porque eles... A flor, o jardim, é o que eles pensam. Isso é código, isso é signo. Uma metonímia ou uma metáfora não são compreensíveis. Eles têm que aprender. Entendeu? Então, é uma outra forma de ler o mundo. No entanto, isso facilita a eles alguns elementos, muitas vezes, de facilitação em relação ao código, porque eles pensam em código, eles pensam em signo. Então, a forma de aprender, muitas vezes fica muito fácil para eles, porque eles desenvolvem uma invenção em relação às matemáticas, muitas vezes. Né? São geniais em línguas. Mas eles não falam. Muitos deles falam
Você me trouxe um exemplo que eu estava te falando de uma amiga minha que o irmão dela ele não se expressa na fala, mas ela já teve uma experiência de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Quando ela voltou, ela já reparou que ele sabe cantar todas as músicas em inglês melhor do que ela. 2 elementos importantes, a língua estrangeira e a música. Vamos entender, o autista, por que ele faz uma separação em relação ao mundo? Um dos elementos que ele aparta em relação ao mundo são os afetos. Afeto é aquilo que nos afeta, a gente não pode esquecer. O nome não é afeto à toa, é aquilo que nos afeta. O idioma que está carregado de afeto é a língua mãe. Muitos deles preferem falar outro idioma porque o idioma vem esvaziado de afeto. Isso que a gente fala aqui, carregado de afeto, tonalidade de voz, trejeitos. Na língua estrangeira, é uma língua de códigos para nós. Ela não é língua mãe, entende? A língua estrangeira, ela é estrangeira, ela não é língua mãe. Então, eles preferem falar outras línguas porque isso aparta o afeto. Então, eles falam várias outras... Então, fica muito bom, porque eles falam em código e eles separam da língua mãe. Então, eles conseguem se comunicar, conseguem falar, não implicam afetos, não se sentem afetados, porque você não porta a carga de afeto que tem na língua mãe. Música. Música é outra coisa que fala de afeto sem se deixar afetar. Então eles falam muitas coisas cantando, porque é mais simples de eu te entender. É melhor do que eu falar assim, eles falam muitas coisas cantando, que é mais simples. Isso vem carregado de afeto. Se você fala cantando, eu me parto um pouco. Então muitos se expressam em música, muitos, fora que a própria música, que é um outro código, a leitura musical é um outro código, é uma outra língua. Eles muitas vezes são exímios musicistas, porque eles expressam os afetos sem se deixar afetar. E você disse de afeto e a forma que nós somos afetados. Quando a gente fala de luto, como que uma pessoa autista, na sua experiência profissional, lida com o luto, ou afetada pelo luto? Como todos nós, um a um. Ninguém sabe como o outro vai lidar com o luto. Isso independente se é autista, se não é, como Daniel lida com o luto, como Bartira lida com o luto. É um a um. Para eles também, um a um. Não tem uma regra. É uma fantasia essa ideia de que o luto dura 2 meses, 3 meses. Eu tenho 38 anos de consultório e nunca soube disso. Porque não é isso que eu vejo com quem perde alguém querido. Não é isso que eu vejo. Existem lutos que duram uma vida, que se manifestam de inúmeras formas. O luto é primordialmente um tempo para localizar aquela falta de forma suportável. Encontrar um outro lugar suportável para aquele amor que se perdeu. Mas ele continua ali, só que num outro lugar. Ele deixa de estar aqui, nos sufocando, nos angustiando, né? A gente encontra uma forma, com o tempo. Eu não sei se são 2 meses, são 3 meses, pode ser anos. E pode ser que daqui a muitos anos, quando a gente fale daquele amor que se perdeu, a gente ainda chore um pouco. Porque aquela pessoa não deixou de existir para nós. Ela continua fazendo falta. Para o autista também, por que não? Para a gente encaminhar para o nosso ferramenta, você traz muitos exemplos de livros, um conteúdo muito rico de histórias, de autobiografias. Eu tenho uma coleção. E eu queria que você desse pra gente esses exemplos, para as pessoas estudarem, lerem, conhecerem mais sobre o assunto. Então, a gente tem um Clube do Livro, como eu falei, que funciona já, nós estamos no 9º ano do Clube do Livro. Nasceu dentro de um grupo de professores da Prefeitura de Vitória. A gente foi responsável pela formação dos professores da Prefeitura de Vitória durante 7 anos, 7 ininterruptos anos, de 100, 110 professores. A gente participou dessa formação, a gente criou o método dessa formação a partir do interesse deles de estudar, e com isso a gente estendeu para todo o Brasil com a pandemia. A gente faz isso online, cada 2, 3 meses, de acordo com o livro. Então eu vou dar 2 dicas. Primeiro, leiam. Leiam sobretudo as biografias e autobiografias dos autistas. Não para fazer igual, exatamente o contrário, para entender que cada autista é um. Tem um autista chamado Naoki Higashida,
que escreveu sua biografia, se chama O Que Me Faz Pular. Ele nunca falou uma palavra, escreveu um livro. É um livro de entrevistas, que alguém entrevista ele e ele vai escrevendo no computador. Ele fala muito bem sobre o universo autístico. Esse livro que eu estou traduzindo, do Birger Selim, é um aprendizado, é uma maravilha. Então, que a gente leia para poder entender que cada autista é um. Nenhum autista tem que ser igual ao Birger Selim, nenhum autista tem que ser igual ao Naok, nenhum. Só para entender que cada autismo é um. A gente costuma dizer que existem tantos autismos quanto autistas. Então, é um espectro? Sim, é um espectro imenso, porque tem que caber todos os autistas aqui dentro. Entende? Sim. Então, mas a gente entende que há os autistas mais graves, que a gente precisa trabalhar mais com eles. Não é forçando eles a andarem, porque eles podem ficar assim a vida inteira. Não tem problema. É a delicadeza que você falou. Pois é, esse foi um termo que a gente cunhou. Sim, a gente diz que a clínica psicanalítica do autismo é a clínica da delicadeza. Porque é com muita delicadeza que a gente tem que abordar uma criança que, por uma decisão insondável, que a gente jamais saberá por quê, ele cortou com o mundo. Então é com muita delicadeza que a gente pode oferecer uma ajuda a ele e esperar que ele aceite. Não é forçando um autista que você vai cuidar dele. É respeitando a diferença. A inclusão é isso, é respeitar a diferença. Inclusão está longe de ser colocar técnicos, psicólogos, não sei o que, dentro da sala de aula. Isso está muito longe de ser. Isso cria uma barreira dessa criança em relação aos outros alunos. Inclusão está longe de ser colocar uma criança autista no cantinho da sala para ele ficar brincando com qualquer outra coisa, enquanto a escola aqui está trabalhando outro assunto, porque ele não é um débil, ele não tem um déficit cognitivo, ele cortou com o mundo. Isso é outra coisa, isso não tem nada a ver com cognição. A dificuldade de aprendizado dele está muito mais na forma com que nós queremos que ele aprenda do que a forma com que eles aprendem. Entende? Então a gente tem que aprender como é que eles aprendem. Por isso que é um a um. Então, inclusão é você poder sustentar e suportar que aquela criança tem um saber que você não tem. Ela sabe algo a respeito dela que você, com muita delicadeza, com muita atenção, vai ter que ter cuidado para acessar. Mas eles têm muito para nos ensinar. As autobiografias mostram tudo isso. Então a gente aprende muito com as autobiografias. Então, a sugestão de livro, leiam autobiografias de autismo, participe do Clube do Livro com a gente. Porque a gente orienta também a leitura e tal, a gente debate, são muitas pessoas que participam no Brasil inteiro do Clube do Livro. Acompanhe o Instagram do Pipa e Rabiola, Pipa_Vix. Ali tem todos os convites, tem o nosso documentário, tem a lista de livros, tem os nossos livros que a gente já produziu, 4 livros. São 2 livros dedicados aos pais, 3 dedicados aos professores. A gente fez numa linguagem extremamente fácil, exatamente para que todos os professores e os pais consigam apreender o que a gente está trazendo como mensagem, de que cada autista é um, cada família é uma. É preciso questionar os especialistas e quem mais conhece sobre os autistas são eles mesmos e seus pais. Ninguém mais sabe dos autistas senão essas 2 instâncias, porque os pais são 2, 3, às vezes são familiares. Quem mais conhece os autistas são eles mesmos e seus familiares. Nenhum outro especialista, nenhum outro conhece tanto aquela criança quanto ele mesmo e seus pais. Bartira, em nome do Grupo Primícias, eu quero te agradecer por vir compartilhar um pouco da sua experiência e a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que é muito vasto, que eu sei que teremos muitas oportunidades. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a você também que nos acompanha. Curta, comente, compartilhe, fale sobre esse assunto que é muito importante. E que a gente possa cada vez mais, como sociedade, melhorar e entender o que é a inclusão de verdade das pessoas autistas na sociedade em que a gente vive. Muito obrigado.